seja, imaginando, por exemplo, que um trabalhador tem várias multas associadas a si próprio e podemos definir qual é que é a prioridade de cada uma delas, ou seja, qual é que vai ser a primeira a ser descontada. O que vamos agora para além dessa ordem, vamos também ter aqui a definição de em paralelo. Ou seja, um trabalhador que tenha várias multas pode definir que vai descontar uma multa primeiro, mas se por acaso também quiser e tiver valor para poder descontar uma segunda multa, então vocês podem definir em paralelo e então o sistema vai fazer esse desconto dessa multa. As multas já existentes no sistema vão ficar também marcadas como em paralelo. Temos então aqui o nosso campo da execução, temos ali a definição se é em paralelo ou por ordem, e o histórico de pagamentos então também vai ter aqui uma nova visualização em que vocês vão poder consultar os valores que foram pagos pelo trabalhador ao longo do tempo. Na associação de abonos e descontos a postos de trabalho, vai começar a ser possível que um abono tenha um posto de trabalho associado. Isto é, por exemplo, um trabalhador que é dirigente e recebe um abono de cargo dirigente, na sua colocação vai ter então essa associação feita e sempre que lhe for associado essa colocação, o próprio abono irá ser também associado. Assim que o trabalhador muda de posto de trabalho ou de colocação, o próprio abono também será fechado conforme a nova colocação que o trabalhador tem. A nível das férias, temos também então aqui na parte das tabelas base, nas férias por relação jurídica, a nova definição das férias e do acréscimo de férias, não só férias por antiguidade e férias por assiduidade, mas também os adicionais de férias. E se calhar podemos passar aqui também ao próprio sistema para vocês poderem ver. Só aqui partilhar. Então, esta definição é feita aqui no par, nas tabelas base, férias, férias por relação jurídica. Temos então aqui as nossas férias, fazemos então aqui alterar, e temos então aqui, por exemplo, aqui as nossas férias. Vamos ter então aqui a nossa definição de férias por antiguidade, a partir de quanto é que o trabalhador começa a ter então estas férias, o acréscimo das férias por ano, quantas faltas é que o trabalhador pode dar para ter direito aos acréscimos de férias por ano, os meses mínimos de férias por assiduidade, ou seja, quantos meses é que o trabalhador tem que trabalhar para poder ter estes acréscimos de férias e férias adicionais que o trabalhador possa vir a ter a partir de que datas. Só voltar então ao PPT. Outros desenvolvimentos que foram feitos, nomeadamente a nível da informação adicional do trabalhador, vão agora poder inserir múltiplos detalhes e vários tipos de dados, como seja textos, numéricos, lógicos e de valor. Deixar também a nota de que, a nível dos organismos que já usam as informações adicionais, a informação vai continuar lá, tá bem? Vamos simplesmente acrescentar mais campos para que vocês possam também fazer uso dos mesmos. A lista de contactos vai também começar a incluir a opção se é um contacto de emergência e qual é que é o nome e o parentesco desse próprio contacto. Também foi adicionada uma coluna à listagem nos logs de processo, em que vocês têm a informação dos argumentos que foram utilizados. Antigamente apenas conseguiam ver que tinha, por exemplo, sido feito um processamento global. Atualmente vocês conseguem ver, por exemplo, também um mês de processamento para terem também essa informação. E as notificações dos pedidos passam também a disponibilizar aos trabalhadores qual é que foi o motivo da aprovação ou da rejeição do pedido, ou seja, se o dirigente rejeitou ou aprovou aquele pedido, qual é que foi a razão. Ainda na parte dos desenvolvimentos, os pedidos vão começar a ter um número único e sequencial, ou seja, para que os próprios trabalhadores e dirigentes possam identificar os pedidos. E vai começar a existir uma lista de pesquisa de situações de IRS no portal dos vencimentos no mês de gestão IRS, e este desenvolvimento foi uma das questões que foi falada aqui no último Q-Talks, e também se considerarmos que seria
um desenvolvimento interessante, por isso também foi aqui feito esta atualização. Foi acrescentado também o campo vencimento de origem dos trabalhadores que recebem ou que possam descontar por origem, também vão ter esta informação na lista global dos trabalhadores e foram atualizados os relatórios para Excel, de Excel, do trabalho suplementar, ou seja, para que vocês possam para que vocês possam escolher vários métodos de processamento sem terem que abrir cada um dos relatórios em cada um dos meses. As opções de teletrabalho e de regime híbrido também foram adicionadas ao tipo de horário. Passamos então agora para a minha colega, para a Sara. Portanto, vamos aqui dar a continuidade e vamos então apresentar uma nova funcionalidade que é a da gestão contratual. Como sabem, já existia em sistema a possibilidade de nós adicionarmos um contrato a um trabalhador. Aquilo que foi feito foi uma reformulação deste menu dos contratos, de modo a permitir então que seja feita aqui a gestão contratual dos contratos a termo, mas que também seja feito o acompanhamento de toda a gestão contratual do trabalhador, desde que ele entra no organismo até que sai, seja por ter iniciado com um contrato a termo e depois ter passado aos quadros, ou até mesmo ter começado com uma bolsa ou com um contrato de estágio e depois ter permanecido. E, portanto, foi disponibilizada, então, dois tipos de configurações distintos, portanto, são considerados os contratos com renovação e os contratos sem renovação. E o que é que isto quer dizer? Que ficou disponível no campo da relação jurídica de emprego, portanto, o campo onde vocês habitualmente já definiam as relações jurídicas, agora tem disponível a tipificação. Aqui vocês vão conseguir definir se, para aquele tipo de relação jurídica de emprego, está associado um contrato com ou sem renovação. Portanto, se vocês forem ao par às relações jurídicas de emprego, onde tenham a designação contrato a termo, ou contrato sem termo, ou bolseiros, vocês vão poder definir se esse tipo de contrato é com ou sem renovação, e é isto que depois vai guiar o comportamento do sistema quando o tiverem a associar ao trabalhador. Ainda no par, vocês vão poder definir a fundamentação dos contratos, portanto, vão poder adicionar um fundamento para aquele contrato e, por norma, este fundamento está relacionado também com o código do relatório único, portanto, é esse o código que vocês vão colocar aqui e também a sua designação, e vão também poder definir os motivos de contratação ou de renovação daquele contrato. Portanto, este é um campo que fica em aberto para que vocês possam carregar N motivos, seja substituição direta de trabalhador, acréscimo de atividade, portanto é um campo aberto que vocês poderão utilizar e preencher com aqueles motivos que façam mais sentido dentro da vossa organização. Ao nível do trabalhador, portanto, na situação funcional, no campo dos contratos, e já vos vou mostrar melhor em sistema, vocês vão ter então a opção de selecionar se é um contrato com ou sem renovação. No caso dos contratos com renovação, contratos a termo, por exemplo, vai-vos aparecer também aqui em baixo uma nova janela, que é a janela das renovações. Portanto, vocês vão ter numa primeira fase a noção do contrato como um todo, portanto, vamos imaginar contrato de trabalho a termo certo, que vai ter uma data de início e vai ter uma data de fim. Vão poder definir também qual é que é o período experimental associado a esse contrato, bem como quais são os dias de aviso prévio que este contrato está sujeito. Aqui estes dias de aviso prévio são no caso de revogação por parte do trabalhador. E depois, sempre que existir uma renovação deste contrato, vocês vão poder inserir aqui nesta tabela abaixo todas as renovações que este contrato sofreu. Portanto, vão poder inserir aqui uma linha a dizer que houve a primeira renovação na data X, a segunda renovação na data Y e até à terceira e última renovação deste mesmo contrato. E, portanto, é esta a janela do histórico dos contratos do trabalhador que vocês vão poder sempre inserir. Ele automaticamente, ao colocarem as datas, também vai fazer então o somatório dos meses para que facilmente vocês consigam controlar se aquele contrato já atingiu o máximo de renovações, seja através da duração ou seja através do número de renovações. Têm também aqui a opção de definir se este é um contrato inicial, ou seja, se é a primeira linha de contrato que nós estamos a inserir, para que este contrato não conte como uma renovação, mas sim como sendo a primeira linha do contrato. Aqui então têm disponível os motivos, que é uma tabela aberta que vimos há pouco, está definida no par. Vocês podem definir diferentes tipos de motivos e também a sua fundamentação.
Em baixo têm também um espaço para observações. No caso dos contratos sem renovação, portanto, a configuração já é totalmente diferente, vai aparecer apenas a designação do contrato e aqui selecionam então o tipo de contrato. Esta tabela do tipo de contrato é a tabela da relação jurídica e, portanto, aqui mais uma vez definimos qual é que é o período experimental e qual é que é o aviso prévio e têm também aqui apenas vão indicar qual é que é a data de início do contrato. Uma vez que é um contrato sem renovação, não terá uma data de fim prevista, contudo, a qualquer momento vocês podem colocar uma data de fim manual, quer tenha sido rescisão por parte da empresa ou por parte do trabalhador. Esta data de fim manual vai estar também interligada com a data da situação funcional. Portanto, se vocês também, por exemplo, criarem uma situação funcional de saída para um contrato sem termo, automaticamente a data de fim vai ser preenchida. Vou-vos mostrar então como é que funciona esta parametrização. Portanto, recordar que os contratos estão disponíveis aqui no módulo do PRH, em Gestão, Contratos. Vocês têm neste momento disponível duas opções: o global, onde vão visualizar todos os contratos que estão ativos ou inativos para cada um dos trabalhadores e têm logo aqui a visão geral, data de início, data de fim, qual é que é o tipo de contrato, a sua duração, quantas renovações aquele contrato já esteve, os procedimentos de admissão de contrato, portanto tem aqui uma série logo de informações que podem também exportar para Excel e têm também a informação do histórico, portanto aqui o histórico falamos em renovações ou mesmo histórico de contratos deste trabalhador. Vocês também conseguem inserir aqui diretamente uma renovação do trabalhador ou aqui no global conseguem inserir logo um contrato. Também tem esta opção disponível de inserir contratos dentro da situação funcional do trabalhador. Portanto, ao abrirmos aqui um trabalhador, no separador funções, tem então aqui o contrato. Portanto, este era o campo que já existia, mas que simplesmente foi reformulado. Aqui no contrato, nós vamos então ter uma tabela que vai manter todo o histórico de contratos deste trabalhador. Vocês podem chegar aqui e inserir. Ele, por defeito, vai logo mostrar então os contratos sem renovação. A parametrização. Para vocês selecionarem então qual é que é o tipo de contrato, clicam aqui nesta tabela e ele vai-vos abrir então as relações jurídicas de emprego. Foi adicionado aqui uma última coluna onde tem então a tipificação se é um contrato com ou sem renovação. Portanto, sem renovação não vão precisar de colocar nada porque ele vai assumir por defeito que é sem renovação. Só vão ter que alterar. São aquelas tipificações de relação jurídica de emprego que dão origem à renovação. Vamos imaginar aqui um contrato a termo certo e ele automaticamente mudou-me logo a visão geral que eu tenho. Aqui dão uma designação do contrato, portanto pode ser a mesma contrato de termo certo, contrato de primeiro emprego, contrato de substituição, o que acharem pertinente. Aqui tem a definição do período experimental e do aviso prévio e aqui tem então depois a histórico de renovações. Portanto, se nós aqui tivermos um contrato de primeiro emprego, vamos inserir então aqui a primeira linha do contrato. Vamos imaginar que iniciou a 1 de 1 de 2023 e que terminou a 30 de 6 de 2023. E vamos dizer que é um contrato inicial. Aqui podemos indicar um motivo, pode ser uma substituição direta, neste caso o motivo mais plausível seria primeiro emprego, mas temos também aqui um fundamento, por exemplo, que podia ser acréscimo de atividade. Podemos deixar aqui observações e temos também aqui um campo de fundamentos que vai estar interligado com uma segunda fase da gestão contratual, que vai ser os pedidos de renovação. Portanto, não vamos ainda falar sobre esta funcionalidade, deixaremos para um próximo Q-Talks. E, portanto, criamos aqui a primeira linha, temos aqui a primeira linha que neste caso definimos como sendo o contrato inicial, que tem a duração de 6 meses. Se este contrato for renovado, nós podemos duplicar a linha ou inserir uma nova linha e vimos aqui e vamos dizer que o contrato iniciou a 1 de 7 de 2023, aqui podemos alterar a designação para dizer que foi a primeira renovação e que vai terminar a 31 de 12 de 2023. E é desta forma que nós vamos fazendo então as renovações do trabalhador. Aqui ele mostra-nos qual é o contrato que está ativo à data de hoje, portanto, muito embora nós tenhamos aqui o contrato inicial, o contrato que está ativo até dia 31 de 12 é esta primeira renovação, é o que vai ser mostrado aqui na linha de cima. Aqui vocês mantêm o histórico deste tipo de contrato e ao mesmo tempo que o selecionam à situação funcional do trabalhador.
e, portanto, basta com um duplo clique, fica automaticamente aqui associado. Se este contrato terminar mais cedo, basta que vocês vão ter que entrar no contrato e podem adicionar aqui uma data de fim manual. Portanto, eu vou dizer que eu quis rescindir o contrato mais cedo e rescindi o contrato a 30/11/2023. Portanto, esta data de fim manual vai sobrepor à data do fim previsto. Esta informação, já vamos ver mais à frente, vai interligar com a informação do processamento de saída. Portanto, a partir de agora, caso queiram ter uma correta utilização do configurador do processamento de saída, têm também de garantir que os contratos estão corretamente preenchidos. Que se não tiver, também existe sempre a opção de vocês colocarem certas informações manualmente, mas o objetivo é que daqui para a frente comecem realmente a fazer uso aqui da parte da gestão dos contratos, porque vos vai logo retirar imenso trabalho manual também na parte do processamento de saída. E, portanto, é desta forma que nós temos a associação do contrato de trabalho à situação funcional do trabalhador. E já agora eu vou fazer mais um exemplo, que é, vamos imaginar que este trabalhador passou para um contrato sem termo. Vamos então inserir uma nova linha e vamos inserir aqui um contrato sem termo. Aqui no tipo de contrato, selecionamos então qual é que é a relação jurídica de emprego associada. Eu vou utilizar aqui uma básica que seja simplesmente sem termo. Não sei se tem aqui alguma. Vou pôr esta a termo incerto, pronto. Porque não tenho nenhuma configurada, mas lá está, isto é configurável por vós. Vamos pôr então que o período experimental já vão ser 60 dias, bem como aqui o aviso prévio. Pronto, aqui o aviso prévio também é variável consoante a duração do contrato. Vocês podem definir aqui e depois vamos imaginar, na altura do processamento de saída, o aviso prévio já é superior, basta alterarem aqui estas datas. E, portanto, como é um contrato de trabalho, neste caso este até está com origem em renovação, portanto, vou pôr aqui, por exemplo, funções públicas, contrato em funções públicas que é sem renovação. Quando é um contrato sem termo, nós só temos que pôr então a data de início do contrato, não temos que colocar mais nada, a não ser que o contrato vá terminar. E para nós fecharmos este contrato, ou criamos uma situação funcional de saída, que ele vai colocar automaticamente uma data de fim previsto, ou a qualquer momento podemos colocar aqui então que houve uma rescisão deste contrato de trabalho, vamos imaginar a 30/9. E pronto. E aqui também temos então a associação. Já agora também vos dizer que aqui mais abaixo vocês têm também procedimentos de admissão do contrato, que também é uma tabela que vocês já tinham anteriormente, que tem aqui a codificação do código do IESP, portanto mantém-se, ou outros procedimentos de admissão do contrato também aqui como ao preencherem aqui, ele preenche automaticamente. Tem o campo das observações, portanto podem deixar aqui várias observações a este contrato e têm também o tal campo dos fundamentos. Antes de encerrarmos aqui a parte da gestão contratual, referir então mais uma vez onde é que vocês fazem determinados tipos de parametrizações que vos serão úteis para os contratos. Portanto, aqui no par, será aqui nas funções, relação jurídica de emprego, vocês têm aqui então todas as relações jurídicas de emprego, onde foi adicionado então aqui o novo campo do tipo, e é aqui que vocês indicam se esta relação jurídica de emprego dá origem a uma renovação contratual ou não. Utilizamos a relação jurídica para evitar estarmos a criar uma nova tabela para a tipificação do contrato, sendo que é nesta que também já consta esse tipo de informação. Depois, aqui nas tabelas base, passa a estar disponível também um menu associado aos contratos, onde vocês têm então os fundamentos, podem definir aqui todos os fundamentos que entenderem, com o código e a designação, e também com os motivos de renovação. Portanto, também uma tabela aberta que poderão selecionar. Passamos então para a funcionalidade seguinte e, portanto, vamos falar sobre o processamento de saída. O processamento de saída já tinha sido apresentado em Key Talks anteriores. Neste momento, nós já terminámos então a segunda e a terceira fase, que era o que estava previsto, que são então as caducidades, adicionámos também o pacto de permanência. Portanto, vamos fazer um refresh rapidamente sobre as primeiras funcionalidades do processamento de saída e terminamos então com as novas funcionalidades.
Portanto, o processamento de saída, se bem se recordam, tem um configurador geral que pode ser definido no par, na orgânica, e, portanto, é aqui neste configurador geral do processamento de saída onde nós vamos definir a generalidade das definições associadas ao processamento de saída. O que é que nós temos primeiramente? Ligações do tipo de abono e, portanto, é neste primeiro menu onde vocês vão dizer que aquele tipo de abono, vamos imaginar que vocês pagam, seja o subsídio de férias proporcional, as indenizações, a remuneração de férias não gozadas, vão ter que associar a uma tipologia de processamento de saída. Isto para que, no momento do processamento de saída, o sistema saiba a que é que aquele abono está associado. Portanto, fazem esta tipificação. Processamento de saída, aviso prévio, entidade patronal, está ligado ao abono de indenização sujeito à IRS. Por exemplo, significa que, quando estiverem a fazer o pagamento a nível do processamento de saída, é este abono que vai ser lançado para o pagamento do aviso prévio do lado da entidade patronal. Depois, têm também aqui um configurador para o cálculo das caducidades e, portanto, neste configurador, vocês têm duas opções, que já vamos ver mais à frente, que são a utilização do valor proporcional ou a utilização do valor atual. E têm ainda também a definição dos créditos de formação. Portanto, é aqui que vocês vão definir qual é que é o ciclo formativo, se são ciclos de 3 ou de 5 anos. Portanto, existe legislação que nos indica que são 3, mas também já vimos organismos que, por exemplo, usam 5, mas é aqui que vocês indicam qual é que é o ciclo formativo e também qual é que é o crédito anual de horas de formação. E é isto que vai permitir ao sistema, no momento do processamento de saída, apurar quais é que são os valores em falta a pagar ao trabalhador. Portanto, relembrando então aqui o processamento das férias, no momento de nós fazermos a configuração do processamento de saída, vamos ter um separador férias, que vai ter então as férias que o trabalhador tinha direito no início do ano, face ao seu saldo e o seu saldo de férias. E com base nisso, ele vai configurar então os dias de férias e o subsídio de férias. Se já tiver existido valor pago em sistema de subsídio de férias, ele vai indicar qual é que foi o valor já pago e qual é que é o total devido, seja a devolver ao trabalhador ou até mesmo a acertar, se já pagaram o subsídio na totalidade eventualmente e o trabalhador rescindiu antes, e vai ver também quais é que são os dias de férias não gozados e o total de dias por férias não gozadas. Faz também os proporcionais do ano da cessação. Isto é uma projeção que o sistema faz, mas a qualquer momento vocês têm os campos em aberto que podem manualmente fazer alterações. Depois temos então o configurador do subsídio de Natal, onde o sistema vai calcular quais é que são os dias para o subsídio de Natal, qual é o valor do subsídio, se eventualmente o subsídio já foi pago ou não foi pago e qual é que é o total devido. Mais uma vez a mesma lógica, se já houver valores pagos anteriormente, ele faz aqui o acerto e faz depois então o devido acerto, passando a redundância, do que é que vai ter que ser pago ou não ao trabalhador no momento da saída. Temos então aqui uma novidade que é a parte da formação. Portanto, conforme nós vimos há pouco no par, tínhamos definido o crédito anual e o ciclo formativo. Pronto, temos aqui a indicação que o crédito anual são 40 horas para um ciclo formativo de 5 anos. Aqui na formação vai aparecer o crédito atual, ou seja, com base nas formações que foram dadas ao trabalhador, ele vai colocar aqui as horas realizadas e vai fazer então, face às horas realizadas e face ao devido, qual é que é o total que nós temos que devolver ao trabalhador ou não. Ele aqui indica também o valor hora para um apuramento correto, ou seja, para que vocês consigam melhor interpretar o total devido, perceberam de onde é que veio este total, é com base no valor hora e com base nas horas não realizadas. Chama a atenção, existem clientes que têm o nosso portal da formação, e, portanto, mais facilmente vão fazer esta gestão, mas quem não tem, também tem a possibilidade no PRH de inserir para histórico uma ação de formação e associar as horas de modo a que também possa usar aqui para o processamento de saída. Temos também aqui a indicação do pacto de permanência. Se existiu uma formação que foi dada que tem associado um pacto de permanência, se esta informação pode estar definida ao nível da formação, e já vamos ver onde, ou também pode ser inserida diretamente aqui no configurador de saída. Portanto, definido ao nível da formação, onde é que é feito? Quando inserimos uma ação de formação
e estamos no separador dos participantes, nós associamos os participantes àquela ação de formação e podemos definir um valor global de pacto de permanência que será aplicado a todos estes participantes acima listados. Portanto, está disponível a opção do pacto de permanência. Ao darem o tico de que existe pacto de permanência, tem que indicar uma data de início e uma data de fim e qual é o valor associado. Quer isto dizer que, se o trabalhador rescindir, neste caso, antes do dia 31/12/2025, no momento do processamento de saída, o campo do pacto de permanência vai ter o valor dos 600 euros associados. Ele não faz proporcionais porque também não é suposto que o faça. Normalmente, quando existe um pacto de permanência, se o trabalhador rescinde antes, é retirado o valor total e não é feita a proporcionalidade. Contudo, o campo fica em aberto caso vocês queiram fazer aqui algum tipo de ajuste. Se for para aplicar a todos os participantes, tem aqui um botão que automaticamente aplica a todos, ou podem apenas entrar dentro de um participante e associar individualmente a um participante de forma individual. Depois temos também, então, aqui o campo do aviso prévio, e é aqui que também vos chama a atenção para aquilo que está definido ao nível do contrato. Portanto, se vocês repararem, no configurador do processamento de saída, tem então aqui também definido os dias de aviso prévio. E, portanto, vemos que, por exemplo, este trabalhador tinha definido que tinha 60 dias de aviso prévio que eram necessários ser dados. Contudo, vocês também podem sempre, estes campos são abertos e podem fazer esta alteração. A data da comunicação aqui também é muito importante, porque sabemos que apenas começa a contar o aviso prévio no dia seguinte à entrega da carta e, portanto, é essa data que vocês vão colocar aqui. Nós não deixámos isto hard-coded no sistema, porquê? Porque pode ser um entendimento diferente. Portanto, se na vossa organização houver um entendimento diferente, que é a data em que é comunicado, é a partir daí que é contado, ou não, portanto, assim dessa forma é a data que colocarem aqui, é a data que ele vai contar. Portanto, aqui fica este campo em aberto, também para vocês deixarem, se for no dia a seguir ou no dia imediatamente em que coloquem a data, é sempre a data que está ali que ele vai contar. E, portanto, ele faz o cálculo de, mediante esta data, quantos dias de aviso prévio é que foram dados, porque vai ler a informação do contrato, que o contrato termina a 5 de maio, e se ele comunicou a 10, então só deu 25 dias de aviso prévio, tinha que ter dado mais 35 e então tem um valor a devolver ou a ser cobrado de 1.633 euros, que ele faz com base no vencimento real do trabalhador, que também está configurado aqui em cima. Depois temos então aqui uma novidade também no processamento de saída, que é o cálculo das caducidades. Portanto, para o cálculo das caducidades existem alguns pressupostos, nomeadamente o tipo de rescisão. Portanto, vocês aqui no configurador do processamento de saída têm então a possibilidade de definir se o tipo de rescisão é da entidade patronal ou do trabalhador. Portanto, apenas se for da entidade patronal é que dá, obviamente, aqui origem ao cálculo de algum tipo de valor pela caducidade do contrato de trabalho. Aqui, às vezes, pode induzir em erro a caducidade ou a indenização, portanto, aqui estamos a falar da mesma coisa. Vocês vão ter aqui, lá está, os contratos têm que estar corretamente criados, nomeadamente quando nós estamos a falar do cálculo das caducidades a nível proporcional, porque ele vai ler e vai ver todos os períodos que aquele contrato passou. Portanto, importa aqui termos esta configuração corretamente feita. E aqui vocês também têm no par a possibilidade então de definir diferentes regras associadas ao valor proporcional ou ao valor atual. Vamos, primeiramente focar pelo valor atual. Portanto, existem organismos que se focam no pagamento das caducidades com base apenas no valor atual, portanto, 20 dias por ano até ao máximo 12 vezes a remuneração base ou 240 a remuneração mínima mensal garantida. Neste caso, só teriam aqui que, no momento da caducidade, selecionar qual é que é o tipo de configurador, selecionar o tipo de caducidade vai ser pago com base no valor atual e ele cria automaticamente esta linha que vai colocar com base na data de início do contrato e com base na data de fim do contrato, faz o somatório da duração de meses, quais é que são os dias do configurador, a remuneração diária e apura então um valor a ser pago ao trabalhador.
Todos estes valores e todas estas configurações de datas também são configuradas por vocês, já vamos ver a seguir. A qualquer momento vocês podem simplesmente colocar um valor manual ao colocarem aqui este pisco e ele abre-vos um novo campo onde colocam um valor manual e ele ignora os períodos que estava a calcular de forma automática. Se, por outro lado, usarem o cálculo no valor proporcional, ele vai aplicar as regras que foram definidas e pelas quais foram definidas ao longo dos anos. Portanto, sabemos que existem regras diferentes para contratos, por exemplo, celebrados antes de 2011, contratos celebrados após 2011 e até 30 de 9, acho que é de 2013, e existe também o valor que está atualmente em vigor, que entrou em maio. E, portanto, aqui vocês vão ter que fazer todas estas configurações no par. Já agora, nós também, com a disponibilização da nova versão, ele já vai com estes configuradores inseridos, daquilo que é a interpretação da lei e daquilo que está legislado. Contudo, vocês podem fazer alterações ou também podem confirmar se a vossa interpretação é também a mesma que nós tivemos. E, portanto, aqui no configurador vocês vão definir os diferentes períodos, por exemplo, até 31 de 10 de 2012 eram atribuídos 30 dias, para contratos celebrados entre 1 de novembro de 2012 a 30 de 9 eram 20, depois a 1 de 10 de 2013 a 30 de 4 já houve regras diferentes, que já era mediante a duração do contrato ser inferior a 3 anos ou superior a 3 anos, portanto, existe aqui uma série de diferenças que foram ocorrendo ao longo dos anos, que o sistema depois, na altura do processamento de saída, consoante a data de início e de fim do contrato, vai percorrer cada uma destas alíneas, tendo em conta, lá está, o tal valor máximo, seja os 12 vezes a remuneração base 240, a remuneração mínima mensal garantida, ou 20 vezes a remuneração mínima mensal garantida, ele percorre cada um deles e apura o valor final da compensação pela caducidade do contrato de trabalho ou a indemnização pelo término de um contrato sem termo. Portanto, vou passar aqui pelo sistema, vou-vos mostrar aquilo que também fomos falando para consolidar um pouco mais, embora isto seja mesmo muita coisa, isto vai estar tudo documentado também no manual e quando estiverem também a fazer esta configuração pela primeira vez, obviamente se surgirem dúvidas também podem sempre consultar o manual, se não for esclarecedor, podem sempre também entrar em contacto connosco. Portanto, voltando atrás, no par, aqui a nível da orgânica, organismos, vocês vão ter então aqui um separador que é com o processamento de saída, então este configurador que vai dar ASUS e que vai alimentar o nosso processamento de saída, portanto, ligações pelo tipo de abono é a primeira coisa a fazer. Associam o abono e associam a tipificação ao tipo de abono. Por exemplo, vamos imaginar processamento de saída, pacto de permanência. Eu aqui teria que indicar qual é que é o abono que eu vou pagar para o pagamento do pacto de permanência. Portanto, teria que ver se tinha aqui algum tipo de abono associado aos créditos de formação ou criar um abono diferente caso não existisse nenhum. Depois temos então o configurador do cálculo da caducidade. Vocês podem ter aqui diferentes, podem ter para contratos com renovação e podem ter para os contratos sem renovação e dentro do sem renovação fazer aqui esta partir consoante as alterações legislativas. E, portanto, tem aqui uma designação, o limite mensal, o tal 12 vezes a remuneração base ou o global 240 a remuneração mínima mensal garantida. Ele faz-vos logo aqui qual o valor de referência, qual o máximo mensal e o máximo global. E depois temos então as alíneas que vos falava, portanto, contratos celebrados até 31 de 12 são 30 dias, a partir entre 1 de 11 de 2012 a 31 de 9 de 2013 já são 20 e depois, por exemplo, por aí adiante, em que ainda temos aqui consoante a duração do contrato, seja até 3 anos são 18 dias, a partir de 3 anos são 12. Pronto, são estas parametrizações todas que depois alimentam o configurador. E, mais uma vez, o crédito de formação é aqui definido, o ciclo de anos formativo e o crédito anual. Tendo tudo isto configurado, vocês estão prontos para fazer o processamento de saída. O que é que tem que garantir para o processamento de saída? Que o trabalhador tem uma situação funcional de saída. Portanto, se fazem normalmente, duplicam a situação funcional, colocam a data de saída e depois vêm então aqui aos processamentos de saída. E podem escolher global ou individual.
e selecionam aqui o organismo e ele vai listar então todos os trabalhadores que têm uma situação funcional de saída. Desta forma, vocês podem então, aqui a nível global aparece-vos então os configuradores que já estão feitos, ou podem inserir um novo configurador para um determinado trabalhador. Se viermos, também podem vir de forma individual, já souberem qual é o trabalhador que querem processar a saída, escolhem aqui os trabalhadores inativos, porque eles têm então a tal situação funcional de saída, e vamos imaginar, vou selecionar aqui este trabalhador. Portanto, ele já tem aqui um configurador de saída feito, mas eu poderia fazer outro, vocês podem testar, ver qual é que é, portanto, fazer testes para ver que valores é que vai dar, podem eliminar o configurador também, mas se for a primeira vez, então fazem inserir. Portanto, ao inserirem um configurador de saída, ele automaticamente vai logo ler a informação da situação funcional de saída, aparece logo aqui preenchida. No caso de organismos que têm readmissões, podem estar a fazer processamentos de saída diferentes, podem fazer um processamento de saída para cada tipo para um contrato e um processamento de saída para outro, no caso ele ter sido readmitido ainda no mesmo ano, e para isso só têm que selecionar aqui qual é que é a situação funcional que querem processar a saída. Ele tem logo aqui a informação do vencimento real, vocês podem sempre colocar aqui um outro vencimento fixo que queiram usar. Tem a base de cálculo, que pode ser a 30 ou 365 dias. Ele mete-nos logo aqui quase a quantidade de dias trabalhados por este trabalhador, a tipologia de contrato, a data de início, de fim, o número de renovações, dias de aviso prévio, e aqui indicamos então o tipo de rescisão, se foi a entidade patronal ou se foi o trabalhador. Portanto, ele faz logo aqui o apuramento das férias, portanto, esta é uma versão de demonstração, é normal ele estar sem valores, mas ele aqui iria apurar então os valores se já tivessem sido ou não pagos e faz os proporcionais no ano da cessação. Já agora, vocês podem também, não referi anteriormente, mas podem deixar observações para a ficha de quitação e depois também conseguem retirar a ficha de quitação para este processamento de saída. Portanto, depois têm também aqui o separador do subsídio de Natal, qual o valor do subsídio, se já foi pago algum valor ou não, o total devido. Para a formação, lá está, tem aqui o crédito anual, o total devido, porque ele não teve nenhumas horas realizadas, mas vamos imaginar que ele realizou 5 horas. Automaticamente, ao colocar aqui que ele teve 5 horas de formação, ele baixou logo então o total devido, porque se eram 10 horas e 40, ele realizou 5, ficou devido 5,40 e faz então aqui o total a pagar ao trabalhador. Se existir um pacto de permanência associado a uma ação de formação, vai aparecer aqui pré-preenchido, mas se eventualmente vocês não associaram a ação de formação, mas têm indicação que este trabalhador tinha um pacto de permanência, podem colocar aqui automaticamente o valor. Aqui em cima tem o totalizador para cada um destes separadores, ele vai somando aqui em cima o totalizador global do processamento de saída. Depois temos então a data de aviso prévio, onde nós vamos colocar a data da comunicação, portanto vamos imaginar que este trabalhador comunicou apenas a 1/5/2023 e portanto deu apenas 5 dias de aviso prévio, tinha que dar 60 e portanto tem 55 dias devidos e portanto este é o valor que lhe vai ser cobrado pelo aviso prévio. No âmbito da caducidade, vocês aqui podem então selecionar qual é que é o configurador. Ele aqui apareceu-me logo então o configurador associado, porque é um contrato com renovação, e aparece-me logo a data de início e de fim do contrato. Foram então 3 meses, tem direito a 20 dias no configurador e, portanto, o total devido são 278 €. Para alterar o configurador, vocês expandem e podem então aqui fazer a alteração e ele vai colocar as linhas abaixo consoante o configurador e aquilo que vocês definiram ao nível do par. Portanto, eu ao colocar que é o valor proporcional, ele parte-me desta forma e, portanto, aqui aplica 18 dias na primeira linha e 24 dias na linha seguinte. E depois soma estes dois valores, que dá então aqui o total devido. Como vos disse, podem sempre colocar aqui o valor manual, ele ignora as linhas abaixo e vocês podem decidir que vão pagar mais ou até pagar menos ao trabalhador. Tem este separador configuração de abonos apenas para configurarem aqui um abonos se não seguir a regra que está definida ao nível da organização. Portanto, esta é a mesma configuração que nós vimos no par, mas se este trabalhador seguir uma regra diferente, vocês podem na tipificar aqui.
Uma vez terminado o apuramento do configurador de saída para o trabalhador, eu não vou gravar, ficam aqui com o configurador do processamento de saída e, portanto, a seguir vão fazer aqui associar e ao associar vão associar um mês de processamento. Portanto, vamos associar, por exemplo, aqui ao mês de dezembro e vamos associar, ele vai então agendar um processo em que vai associar este configurador ao mês de processamento já em aberto. O que é que ele vai fazer? No fundo, ele vai criar todos os abonos que nós parametrizamos no processamento de saída no trabalhador. E, portanto, vou aqui voltar atrás, se eu voltar aqui ao trabalhador, ao João Fidalgo, está inativo. Se nós viermos então aqui aos abonos, ele criou-lhe então o abono de remuneração por férias não gozadas, férias proporcionais, Natal proporcional, os subsídios de férias, e se houvesse então aqui também a parametrização do aviso prévio, lá está, o aviso prévio tem que estar sempre também como abono, não pode estar com desconto, da formação, do pacto de permanência, ele iria listar todos estes abonos. E quando vocês forem fazer o processamento global para o mês de dezembro, estes valores vão ser considerados e vão ser calculados no recibo do trabalhador. Voltando ainda aqui ao processamento de saída. Portanto, aqui vocês podem sempre consultar aqui a ficha e aqui o que ele vai mostrar na ficha é a ficha de quitação. Vocês podem então selecionar a ficha e podem a imprimir, que terá também os dados então aqui do processamento de saída. Ele demora um bocadinho a abrir. Bom, não sei se, para não estarmos também aqui à espera, vocês depois também podem testar nas vossas versões, mas basicamente ele vai abrir a ficha de quitação com os valores todos que estão a ser pagos ao trabalhador e vocês podem nos exportar à semelhança como fazem com os recibos de vencimento. E a nível do processamento de saída, então, são estas as novidades e com isto então cobrimos o processamento de saída do início ao fim. Outra novidade que esta versão vai introduzir vai ser na verificação das afetações. Portanto, o sistema vai passar a incluir, do lado dos recursos humanos, novas validações, também pelos erros que foram dando ao longo do tempo com a financeira, houve a necessidade então de nós fazermos a inclusão de validações adicionais. Isto para quê? Porque vimos que muitas das vezes as afetações ficavam verificadas com sucesso do lado dos recursos humanos, mas depois chegavam à financeira e estavam a dar erro. E, portanto, o que é que nós adicionamos? Portanto, ele vai validar se os valores das afetações estão associados ou não a centros de custo inativo. Portanto, se a financeira inativar algum centro de custo e esse centro de custo ficar inativo também por consequência no lado dos recursos humanos, mas os trabalhadores ainda estiverem associados a esses centros de custo, ele vai dar erro. Portanto, vai surgir uma mensagem de alerta a dizer que o trabalhador está associado a um centro de custo inativo. Pronto, sabemos que é boa prática quando a financeira inativa um centro de custo avisar o Departamento de Recursos Humanos para que os recursos humanos possam fazer esta alteração, mas isto nem sempre acontece e dava erros. E, portanto, agora o sistema faz também esta validação. Uma outra validação são os totais por centros de custo negativo. Portanto, não vai ser possível passar nenhum valor para nenhuma afetação para a área financeira se o total estiver inativo. E, portanto, isto pode acontecer, vamos imaginar que o trabalhador alterou o seu esquema de afetação a meio do ano ou ao meio do mês e, portanto, ele tem valores ainda do esquema de afetação anterior a serem processados naquele mês seguinte. Vamos imaginar uma ausência em que no mês anterior o trabalhador estava associado a um esquema de afetação diferente, mas agora quando eu estou a fazer o desconto, eu estou a retirar ao esquema de afetação anterior, mas eu já não tenho lá mais valor, porque neste momento ele já está num esquema novo. Pronto, isto vai dar erro e vai ter que ser analisado e corrigido primeiramente do lado dos recursos humanos e só depois passará corretamente para a área financeira. Depois ele vai também validar as unidades orgânicas associadas aos trabalhadores que estão na estrutura orgânica. Portanto, também é muito importante que a estrutura orgânica esteja atualizada com as unidades orgânicas e que estas unidades estejam associadas aos trabalhadores. Portanto, ele também vai fazer esta validação, não permitindo que passe para a área financeira se não estiver corretamente associado.
Uma outra funcionalidade que nós também disponibilizamos vai ser os relatórios em Word. E, portanto, o que é que são estes relatórios Word? São relatórios, no fundo, que vocês vão poder parametrizar, vão poder vocês abrir um template Word, escrever um texto e podem incorporar dentro do sistema e utilizar determinadas tags que vai permitir com que esse mesmo template seja automaticamente preenchido. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, se estão a fazer um template de rescisão de um contrato, ou se estão, por exemplo, até mesmo, vou dar o exemplo do pacto de permanência, se querem fazer um pacto de permanência para o trabalhador, ou se querem fazer uma proposta de contrato, portanto, vocês vão poder definir o texto e depois fazer o upload desse Word para dentro do sistema e ele vai preencher os campos de forma automática. Portanto, estes templates Word vão estar disponíveis no PRH, em relatórios Word, e é aqui que vocês vão poder fazer então esta parametrização. Como é que vocês a vão fazer? Portanto, ao acederem então aqui no PRH, nas tabelas base aos templates do Word, vão abrir então este menu que é o template relatório Word. Vocês vão dar uma designação e depois vão anexar o documento. Essa designação vai estar associada a um tipo, a uma tipologia, seja do tipo proposta, do tipo de contrato ou do tipo outros, onde colocam aqui N templates que vos façam sentido. E depois o que vai acontecer é que, quando vocês forem exportar esta informação, o sistema automaticamente, consoante as tags que vocês lá coloquem, vai preencher a informação. Por exemplo, aqui nós estávamos neste exemplo, estávamos a fazer uma comunicação de denúncia do contrato de trabalho. E, portanto, todos estes campos que aparecem em amarelo são os campos que o sistema automaticamente preencheu. Preencheu automaticamente o nome do trabalhador, automaticamente preencheu a morada, foi ler a informação da situação funcional da data de saída e preencheu automaticamente a data de saída, e também preencheu automaticamente a data de início do contrato, que foi ver também a situação funcional. Vou-vos mostrar então como é que isto funciona em sistema. Aqui no PRH, nas tabelas base, vocês têm então aqui templates de relatório Word. E aqui nós temos este exemplo da rescisão notificação, mas vocês podem inserir aqueles que quiserem. E isto é tão simples como vocês chegarem aqui e fazerem, por exemplo, um template de pacto de permanência. E eu vou colocar aqui uma tipologia outros e vou anexar então aqui o documento. E, portanto, eu iria ter um template Word, até vos vou mostrar aqui um que nós já temos criado. Esta rescisão notificação, por exemplo. E portanto, vocês, aqui ele até já está pré-preenchido, mas aqui vocês iriam ter tags que nós vamos disponibilizar, que dizem, por exemplo, nome do trabalhador, morada do trabalhador, data de saída, data de entrada, e todo este texto vocês podem no alterar da forma como quiserem. Portanto, todo este texto livre, a não ser as tags, vocês colocam como personalizam à vossa vontade. Depois só têm que gravar o ficheiro e aqui fazer upload para dentro do sistema. E fazem gravar. E desta forma fizeram o upload para o sistema. Quando quiserem retirar então o ficheiro, só têm de vir então aqui aos relatórios, no PRH, relatórios Word, aqui escolhem o organismo e escolhem para que trabalhador querem retirar. Eu vou tirar aqui para o trabalhador até que tínhamos como inativo e vou selecionar, por exemplo, aqui a rescisão notificação. Clico em relatório e ele automaticamente exporta-me então o relatório de acordo com aquilo que nós indicamos. Preenche automaticamente o nome, a morada, aqui vai ver estas datas à situação funcional e desta forma vocês vão poder ter autonomia para criar diferentes tipos de relatório, incorporá-los no sistema e exportá-los. Pronto, nós vamos também disponibilizar, na altura que tiverem a nova versão, vamos disponibilizar estas tags e dizer o que é que elas vão buscar para também vocês já terem aqui alguns templates, alguns pré-templates, embora depois possam utilizar e alterar o texto conforme vos for mais conveniente. E desta forma retiram então a informação em sistema que também vos retira aqui bastante trabalho manual.
Outra funcionalidade que nós, neste caso até não é uma nova funcionalidade, já foi apresentada no Q-Talks anterior, mas que nós fomos reparando que têm surgido muitas dúvidas do lado dos clientes, têm ligado para nós, e então resolvemos dar também um refresh a esta funcionalidade, que é a funcionalidade dos lançamentos. E, portanto, no PVE vocês têm a possibilidade de fazer lançamentos pontuais, tendo aqui como pressuposto que quando nós estamos a lançar um lançamento, estamos a lançar quantidades e, portanto, aqui é sempre quantidade de alguma coisa. Portanto, vocês aqui têm uma tipologia do tipo de lançamento, vocês podem definir estas tipologias no par. Vamos imaginar, estou a lançar trabalho suplementar, estou a lançar teletrabalho, estou a lançar trabalho ao domingo, o que for, tipificam este tipo de lançamento e aqui podem então lançar quantidades. Vou lançar 10 vezes teletrabalho, que significa que tenho um abono associado ao teletrabalho e faço automaticamente aqui o lançamento e ele já tem o valor associado e fica automaticamente lançado para pagamento. Vocês aqui colocam também a quantidade, o mês de processamento, também podem dizer que este lançamento vai ser para um processamento extra e colocam também a data de início e a data de fim. Vocês podem definir valores globais para cada uma destas tipologias, portanto, vocês podem definir, por exemplo, quanto é que custa um trabalho ao domingo, quanto é que custa, por exemplo, também se estiverem a pagar quilómetros, quanto é que custa um dia de teletrabalho, vocês podem definir isto globalmente. O que é que isto faz quando vocês lançam um dia em teletrabalho, ele já sabe qual é o valor que tem que lançar e, portanto, estes valores globais também podem ser definidos ou então vocês podem simplesmente associar a um tipo de abono. Também é possível, vocês já tiverem um abono parametrizado e com valor parametrizado, vocês podem associar esse lançamento a esse abono e já vamos ver como. Caso contrário, tem esta tabela onde definem então quais é que são os valores globais para estes tipos de lançamento. Depois, vocês também têm aqui uma possibilidade de definir um limite para um determinado tipo de lançamento. Vamos imaginar que existe um limite mensal de pagar 10 dias de teletrabalho. Não é suposto que os trabalhadores façam mais do que 10 dias. E para garantir que não lhes estamos a pagar mais, vocês podem definir que para aquele tipo de lançamento de teletrabalho não pode exceder o máximo de 10 lançamentos. E também podem definir vocês próprios qual é que é a mensagem de erro que querem que vos apareça. Portanto, aqui poderiam dar a designação de teletrabalho e a mensagem seria excedeu o limite mensal de lançamento de teletrabalho. E se por algum erro lançarem um valor a mais, ele aparece aquela mensagem de erro e não vos permite lançar mais. Aqui também deixamos este máximo, por exemplo, até para as horas de trabalho suplementar. Para os clientes que não utilizam o menu para fazerem o lançamento do trabalho suplementar, também se lançarem aqui se lançarem o trabalho suplementar através de lançamentos, também podem definir aqui o máximo, por exemplo, das 100 horas, digamos assim, e ele não iria permitir lançar acima disso. E portanto, acho que aqui a nível dos lançamentos, pronto, esta era a grande novidade de ter aqui um valor limite, mas também reforçar que vocês podem usar os lançamentos para N questões que tenham ou para ultrapassar às vezes algumas questões que possam surgir no dia a dia. Através desta funcionalidade. Depois, nós temos também aqui os abonos por fórmula, portanto, os abonos por fórmula era algo que já era possível no sistema e, portanto, antes até de passar para esta parte, vou só abrir aqui o sistema, portanto, aqui no par, nos vencimentos abonos todos, aqui nós selecionando um tipo de abono, vou selecionar, por exemplo, aqui um prémio, todos os abonos têm então aqui esta base de cálculo. E para nós conseguirmos usar a base de cálculo do tipo fórmula, nós temos que mudar aqui esta base de cálculo para fórmula. Desta forma, nós conseguimos desenhar a fórmula.
vocês têm aqui um conjunto de variáveis que podem consultar e estas variáveis vão vos permitir também construir a fórmula. Por exemplo, temos aqui o valor hora, o vencimento base, por exemplo, o valor do quilómetro, o valor de trabalho ao domingo, temos uma condição para utilizarmos o if, e aqui nós podemos fazer variadíssimas fórmulas. Por exemplo, nós podemos usar o if e combinar o if com o valor base, com as horas semanais. Posso dizer, se o trabalhador tiver X horas por semana, if horas da semana igual a 40, então vou-lhe pagar o prémio, este prémio vezes qualquer coisa. Portanto, aqui existem variedíssimas formas. Vocês, por exemplo, têm trabalhadores que, quando trabalham ao feriado, têm uma bonificação, de alguma forma, e recebem esse valor a dobrar face a outros trabalhadores que não o recebem, vocês também o podem definir aqui. Portanto, aqui existem N combinações que vocês podem fazer. Vou dar outro exemplo. Se vocês definem que, quando existe o trabalho, o lançamento, por exemplo, de trabalho ao feriado, isto não faz sentido, mas, por exemplo, se trabalhar ao feriado não recebe subsídio de alimentação, vocês podem definir que, se houver então pagamento de trabalho ao feriado, então desconta subsídio de refeição. E quando lançarem este abono, ele automaticamente desconta o subsídio de refeição. E, portanto, isto é uma funcionalidade que existe e que realmente vocês podem fazer uso e que vos pode retirar também muito trabalho manual quando estão a fazer os lançamentos das variáveis ou até mesmo quando têm que descontar e estar a lançar descontos aos trabalhadores com base em alguns tipos de parametrização que poderiam fazer aqui nas fórmulas. O que é novidade? A novidade é que, neste momento, nós disponibilizamos a possibilidade de vocês utilizarem um tipo de trabalhador para as fórmulas. Quer isto dizer que, aqui, a nível do PRH, na situação funcional, como vocês sabem, aqui nas funções, nós temos um campo que se chama tipo de trabalhador. E, portanto, este tipo de trabalhador é configurado no par. Vou só relembrar. Aqui no par, nos dados base, tipos de trabalhador. Aqui vocês configuram todos os tipos de trabalhador. E o que é que nós adicionamos aqui a estes tipos de trabalhador? Adicionamos o campo sigla e adicionamos um código. E, portanto, na sigla, vocês, neste caso, pronto, temos aqui o exemplo de um pedreiro, mas vocês poderiam ter, por exemplo, assim, uma sigla PED, por exemplo, para facilmente identificar este tipo de trabalhador. E quando estão a construir fórmulas, vocês vão utilizar esta sigla. Se vocês quiserem dizer que, por exemplo, vamos imaginar um prémio de desempenho, que todos os trabalhadores que são do tipo PED recebem um prémio de desempenho no valor de X, mas todos os outros, por exemplo, recebem outro valor. Ou então, até mesmo dizer que, se for este tipo de trabalhador, não vou pagar o prémio de desempenho, mas vou pagar aos outros. Portanto, vocês podem fazer aqui variedíssimas podem configurar isto de várias formas. E, portanto, neste momento também é possível, nas fórmulas, utilizar o tipo de trabalhador. E, portanto, se nós viermos aqui aos vencimentos, abonos, todos, vou só ver aqui a minha cábula, porque eu tinha usado aqui para os suplementos e prémios. Portanto, aqui, para os suplementos e prémios, nós poderíamos ter, não era este, eu já tinha aqui um configurado. Pronto, não interessa, posso configurar novamente. Vocês aqui, para os suplementos e prémios, poderiam alterar esta base de cálculo para fórmula e poderiam aqui, então, construir a fórmula consoante a tipologia do trabalhador. E eu tenho aqui este exemplo que seria, portanto, nós temos o João, que é pedreiro e recebe um prémio de desempenho de 50% do vencimento base. Depois temos o Pedro, que, por outro lado, é pasteleiro e recebe esse mesmo prémio a 75%. Os restantes não recebem este prémio. E aqui, na fórmula, nós definimos que, se for pedreiro, então é 50% do vencimento base, se for pasteleiro é 75%, senão não vai receber nada. E, portanto, ao lançarmos este abono, o que é que ele vai fazer? Vai, consoante o tipo de trabalhador que aqui está, fazer desta forma. Portanto, para o João vai pagar 50% do vencimento base, para o Pedro 75% e para os restantes não vai lançar nada. E, portanto, quem diz este exemplo que nós
pusemos aqui, pronto, mesmo muito básico, vocês podem configurar isto de variedíssimas formas e acreditamos que isto vos vai ajudar e dar resposta aqui a muitas questões que anteriormente teriam que fazer de uma outra forma, e que agora vos pode ajudar. Portanto, só sempre partindo do pressuposto que tem que existir esta tipificação, do tipo de trabalhador, se quiserem usar o tipo de trabalhador. Ah, se também quiserem, se não utilizarem o tipo de trabalhador, também podem construir a fórmula a aplicar às generalidades sem ser por tipo de trabalhador, ou também podem utilizar aqui os lançamentos. Por exemplo, se vocês tiverem um tipo de lançamento que é o trabalho, teletrabalho, vocês aqui poderiam ter, se teletrabalho, então vou pagar tal, se não, não pago. Pronto. Aqui também podem conjugar de variedíssimas formas. Portanto, em resumo, nos abonos por fórmula podem conjugar com tipos de trabalhador, podem usar fórmulas consoante as variáveis que estão disponíveis no sistema, ou também podem utilizar consoante os tipos de lançamento. Portanto, se ficar alguma dúvida, também depois estamos disponíveis para voltar a explicar um bocadinho melhor e até para fazer casos convosco. Ou até mesmo se vocês têm alguma questão que tenham dúvidas se vai funcionar por fórmula ou não, nós também podemos ver convosco se iria funcionar, se não iria, ou de qual é que é a melhor forma de a poderem construir. Portanto, aqui depois tem então a associação àquilo que nós já tivemos a ver. E depois também só para fazer um refresh aqui dos abonos por referência à tabela, porque também temos tido alguns clientes que muitas vezes nos questionam o que é esta referência à tabela, e se calhar aqui é mais fácil mostrar em sistema. Portanto, aqui nos vencimentos, vou selecionar um trabalhador, aqui no separador de abonos. Quando nós inserimos um abono, temos então aqui este campo que diz referência à tabela. E muitas das vezes vocês questionam-nos que não sabem o que é este campo ou como é que pode ser utilizado. E, portanto, esta referência à tabela é uma tabela que vocês podem parametrizar aqui no par. E, portanto, aqui no par, vencimentos, abonos por tabela. E vocês aqui podem criar abonos mensais que são tabulados. Portanto, dão uma referência à tabela, vamos imaginar aqui que é um prémio de desempenho, e aqui também podem manter os valores de histórico. Portanto, a 1 de 1 de 2023, o prémio de desempenho era de 200€. Mas nós também podemos dizer que a 1 do 5 ele mudou para 300. E, portanto, aqui também mantém o histórico e ele faz a atualização do último valor. Isto faz com que, quando vocês estão a lançar então o abono, e aqui vão lançar então o prémio de desempenho, vocês se clicarem aqui na referência da tabela e escolherem então a referência 01, ele automaticamente, vocês já não vão conseguir colocar aqui nenhum valor manual, porque ele já vai estar a pagar o valor que está referenciado na tabela. E, portanto, assim, ele vai aplicar este valor e não qualquer outro valor que vocês teriam que definir aqui. Basicamente, é isto que a referência à tabela faz, é permitir que exista uma tabela para um determinado tipo de abono, que pode ser pago mensalmente ou não, e desta forma vocês fazem referência à tabela e não têm que estar sempre a lançar ou a parametrizar aqui, que também pode dar origem a erro, ou podem não se recordar qual é o valor, e desta forma, estando tabelado, só têm que ir buscar o valor que está associado a essa tabela. Portanto, vocês também já devem estar fartos de me ouvir e vou passar agora à minha colega Carolina. Obrigada, Sara. Eu vou então aqui partilhar o ecrã só para terminar, para fazermos aqui a parte final do nosso Q-Talks e de seguida também passarmos aqui à parte das dúvidas. Temos só aqui um bocadinho. Passamos então aqui à parte das outras funcionalidades. Ou seja, no nosso Catalog, e até porque nós, nas nossas versões, temos sempre vários desenvolvimentos, não conseguimos aqui falar de todos, e então queremos deixar aqui já uma nota para os próximos. Nos próximos Catalogs, vamos aqui apresentar o inquérito dos custos de trabalho da empresa, e foi também um inquérito que nós tivemos a questionar todos os nossos organismos se havia resposta por parte deles ou não, até para podermos esclarecer aqui algumas dúvidas. Neste momento, e a partir da próxima versão, vocês já vão ter acesso a este inquérito.
Temos também aqui, a nível da assiduidade, o débito de horas, ou seja, sempre que um trabalhador tiver horas a negativo, já vai poder passar este débito de horas para o mês seguinte. E continuando aqui, voltando aqui à parte dos inquéritos, vamos também ter disponível o inquérito aos empregos vagos. Também ainda estamos a fazer aqui a construção do mesmo, mas estas vão ser aqui as nossas, para já, as nossas próximas funcionalidades que também queremos disponibilizar no próximo Q-Talks e falar sobre elas. Também convidamos todos os organismos aqui presentes a deixarem no questionário que depois também vamos disponibilizar, a nossa equipa de marketing vai disponibilizar. Também vos convidamos a deixarem depois notas sobre aquilo que gostavam de ouvir falar. Neste Q-Talks, como a Sara aqui referiu, e vocês puderam também ter a oportunidade de ver, nós tivemos um Q-Talks um bocadinho diferente, não só as novas funcionalidades que temos a nível da versão 54, mas também refresh àquilo que atualmente já existe. Nós queremos que vocês também continuem a participar e também se nos puderem dar ideias, por exemplo, de funcionalidades ou algum tipo de mapa ou de relatório que vocês gostassem que fosse falado por nós aqui no Q-Talks, também deixem essa sugestão para nós também podermos ir ao encontro daquilo que vocês têm dúvidas. Agora, se calhar passamos aqui à nossa parte das questões. Na parte das questões, eu ia só pedir para vocês irem colocando a mão no ar. Essa é uma funcionalidade que existe no Teams. Isto também para não ser, para não estarmos todos a falar um por cima dos outros, e tanto eu como a Sara vamos dando a palavra a um ou outro colega também para que todos possam ter as vossas as questões esclarecidas. Deixar só também a nota de que íamos só pedir para vocês só desbloquearem mesmo o microfone assim que tivessem, que dessemos a palavra, está bem? Para evitar um bocadinho aqui falarmos um por cima dos outros. Se calhar começamos só ali pela doutora Cláudia, do IMPIC, que já tinha, desde o início, quando a Sara estava a falar, que já tinha a mão no ar, não sei se, Carla António, peço desculpa, não sei se estava com alguma dúvida. Não faz mal. Bom dia a todos. Carolina, se calhar agora a dúvida já nem faz muito sentido, porque até já, sinceramente, até já me perdi um bocadinho. Isto tem a ver com o processo de saída e gostaria de perceber se o processo de saída pode-se aplicar às aposentações, atendendo a que a maior parte dos organismos públicos que não tenham um contrato individual de trabalho não têm estes processos de saída. E eu, como sinceramente, depois na explicação nem percebi, pronto, foi tanta, peço desculpa, Sara, foi tanta informação que me perdi, mas gostaria, não obstante depois ter que ler o que vocês irão mandar, esse processo de saída aplica-se nas situações de apresentação? Não. Nas situações, vou passar interrompido. Nas situações de apresentação, mantém-se o processo anterior de colocarem uma situação funcional de aguardar a apresentação, até porque o abono que vão pagar há de ser aguardar a apresentação até que ela saia em Diário da República. Portanto, esse processo manter-se-á Então igual. este processo de saída é mesmo só quando há uma rescisão, é isso? Em caso de rescisões, se quiserem pagar caducidades, podem utilizar apenas para a componente de dias de férias, que queiram, se houver alguma componente ainda de férias não Sim, usadas, que podem utilizar. quem funciona só com um contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, pronto, esse módulo Exato. ficou, pronto, está bem, obrigada. Não. Francisca, não sei se era aquela que estava há pouco, foi falada no chat. Sim, Carolina, é isso. Olá, pronto, então vou só aqui fazer um refresh também para quem não esteve aqui atento ao chat. Basicamente, a Francisca tinha aqui uma questão a nível dos contratos do organismo onde a Francisca trabalha, que é, eles têm vários trabalhadores e conforme os trabalhadores e a relação jurídica de emprego que eles também têm, o acréscimo de férias difere. Ou seja, quando vocês estão aqui no par, na parte das tabelas base, férias por relação jurídica, temos aqui então as linhas que vocês podem ter e aqui é o filtro das relações jurídicas. Ou seja, se vocês não tiverem nada preenchido, como aqui está, significa que esta regra vai ser aplicável a todos os trabalhadores. Se eu aqui fizer uma definição de uma regra, vou ter que dizer qual é que é o tipo de situação funcional que eu quero, se é um novo modelo de carreiras ou o antigo modelo de carreiras, e ao escolher, o sistema vai-me filtrar então aqui a relação jurídica. E é aqui que vocês fazem essa definição, Francisco. Ou seja,
por exemplo, as pessoas daquela relação jurídica vão ter, por exemplo, uma comissão de serviço dos dirigentes vai ter, então, esta regra que aqui estiver definida à data mais atual. E aqui vão fazer essa definição. Se quiserem que outra pessoa com outra relação jurídica diferente tenha outro tipo de regras, é fazer só essa parametrização. Deixar só a nota de que todos os trabalhadores que não encaixem nas regras definidas aqui vão ter que ter, então, aqui uma em branco. Ou seja, vão ter que ter sempre uma sem nada, que é para todos os trabalhadores que possam não cair em nenhuma das regras, a não ser que consigam, lá está, fazer a junção de todas as regras para todas as relações jurídicas que tenham no organismo. Não Então, sei se ficou Carolina, esclarecida. Diga. eu penso que sim, mas se puder só abrir aí a linha para eu esclarecer. Ok, aqui. Portanto, para o caso de um CIT que conte para a antiguidade, ou seja, a licença, neste caso, a falta da licença, lhe contabilize para a antiguidade, mas não para férias, neste caso teria que pôr nesse campo do cálculo de acréscimo de férias por antiguidade, não, é isso? Exatamente, sim. Ok. Ok, está bem. Obrigada, Carolina. Nada. Não sei se há mais alguma dúvida. Temos uma aqui no chat da Kátia e se calhar aproveite e também esclareça aqui para o geral. Então, eu peço desculpa, queria só colocar ainda uma questão relativamente à situação das férias. Já é possível então nesta nova versão parametrizar para que os bolseiros não apareçam com 22 dias de férias? É que os bolseiros continuam a aparecer no nosso mapa de férias, com 22 dias. Até à data parece que não era possível parametrizar esta situação. Eu gostaria de saber se com a nova versão já é possível. Obrigada. Olá, Cristina. Eu acho que a questão dos bolseiros é só uma questão de qual é que é a relação jurídica de emprego que eles estão associados, não é? Isso é algo que nós podemos ver em termos de configuração, que é possível que eles tenham um valor de dias diferentes, tendo uma configuração diferente. Não há motivo nenhum para que o possam. Não sei se eles têm 0, se têm 30. Tem zero. Tem 0. Sim, não há motivo nenhum para eles não possam ter 0. Mesmo na versão anterior. Portanto, acho que é uma coisa que podemos falar offline, de olharmos para a configuração, mas a relação jurídica é o que dita qual é que é a regra que se aplica. Temos que perceber como é que vocês têm configurado os bolseiros e qual é a relação que está e se tem que fazer alguma alteração em termos da parametrização. Ok, obrigada. Pronto, então só aqui respondendo à Kátia, portanto, relativamente à notificação do término dos contratos, Kátia, vocês já podem parametrizar em sistema, nós não mexemos nessa funcionalidade e, portanto, já é possível definirem alguns tipos de notificação. A nível de como vai ficar o separador na situação da linha, na situação funcional e o que vai acontecer à informação já preenchida. Pronto, o que já existia não vai ser nada mexido, nada vai ser alterado. Por defeito, ele vai sempre abrir com a situação do contrato sem termo. E os valores que vocês já tinham lá anteriormente preenchidos vão permanecer inalterados. Esta nova versão não vai alterar aqui nada. Obrigada, Sara. Posso só. Sim. Então é preciso preencher os dois campos, contrato e relação jurídica de emprego, porque a notificação está agarrada à data de fim da relação jurídica de emprego. Então vai ser preciso preencher tanto a informação dentro da tabela de contratos como a informação das linhas de relação jurídica de emprego? E neste momento ainda vai ter que ser assim. Não quer dizer que isto não venha a mudar, porque nós ainda estamos a trabalhar sobre esta parte da gestão contratual, mas para já será assim. Agora, nós estamos a trabalhar também numa segunda vertente, que vai ser a vertente também dos pedidos. Portanto, vai ser possível enviar um tipo de pedido ao manager, ao gestor, a perguntar se quer ou não renovar aquele contrato, que depois também vai originar uma nova linha de contratos. E, obviamente, vamos olhar outra vez para este processo das notificações e poderá haver alterações, mas neste momento, como a versão vai ser enviada, será dessa forma. Tem que preencher na mesma nos dois sítios, sendo que a notificação fica agregada ali à relação jurídica. Só para complementar, nós de futuro, em termos de roadmap, o que temos previsto é cada vez mais utilizarmos a funcionalidade dos contratos e deixarmos cair a relação jurídica de emprego e a relação jurídica de emprego ficar exclusivamente nos contratos.
Obviamente ainda existem muitas coisas em sistema que dependem da relação jurídica de emprego, relatório único, COEs, bons sociais, etc. E há de vir agora também a nova reestruturação do COE, não é? Não sei se há algum organismo aqui que já foi organismo piloto, mas temos alguns clientes que já foram organismo piloto e que estão nessas conversações, e portanto isso também vai, nessa reestruturação também acabamos por ter que revisitar a questão da relação jurídica. Nosso objetivo é a médio prazo que a informação passe toda para a informação contratual e deixe existir na parte da relação jurídica, sendo que se neste intermédio, como a Cátia estava a dizer, portanto agora vamos fazer a componente dos pedidos, será a próxima funcionalidade que iremos tratar, possivelmente a seguir será uma notificação para que contratos diretamente, e aí deixará de possivelmente fazer sentido a relação jurídica, sobretudo para quem tem CIPs e contratos a prazo. Também para perceberem um bocadinho para onde é que o produto está a evoluir nesta componente. Acho que havia aqui mais uma questão de... Temos aqui uma questão do Rui, já tinha colocado também aqui a mão no ar. Bom dia, estão-me a ouvir? Bom dia. Perfeitamente. Sim. Uma questão simples que é, neste processamento de saída há a hipótese de, não sei se isso é possível, fazer uma ligação com o portal de assiduidade relativamente a pessoas que possam eventualmente ter horas negativas. Só no microfone. Não, já tirei. Assim acham que isso é possível? Eu não se estou a ouvir. Ouvimos muito baixinho, mas conseguimos perceber. Portanto, era perceber se teria ligação com o portal de assiduidade para o apuramento das horas a negativo. Exatamente. Pronto. Não, ele neste momento não tem esse tipo de ligação. Mas aqui quando fala em saldo negativo seria para no momento de... Elabora um bocadinho melhor. No momento da saída, para nós não nos escaparmos aqui a alguém que possa eventualmente ter um saldo negativo e nós fazermos a saída sem considerar essa situação. Ok. Um alerta ou algo do género. Não, ele neste momento não tem essa ligação. O que ele terá no futuro é também a possibilidade de indicar se existiu aqui a suspensão de um contrato. Ou seja, se houve aqui um contrato suspenso por mais de 30 dias, ele vai dar esse alerta. Provavelmente, ao ter uma assiduidade, por exemplo, vamos imaginar, superior a 30 dias ou 30 dias, isso já estará coberto. Fora isso, ele não temos previsto. Sim. Para essas situações, sim. Estamos aqui para a doutora Rosa Banho. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Obrigada pelas vossas apresentações, são sempre muito importantes, porque a gente nem tem a noção de tudo aquilo que pode fazer na aplicação, e por muito que há sempre novidades e que nos abrem aqui novas janelas, não é? Neste caso, o que eu queria perguntar era, nós temos várias situações de mobilidades que começam e acabam em períodos diferentes. A funcionalidade da gestão dos contratos pode ser-nos útil para fazer esse controlo, não é? Sim. Há algum inconveniente ou alguma incompatibilidade depois por causa das caducidades e das imunizações e essas coisas, se nós utilizarmos essa funcionalidade para controle das mobilidades, ou alguma parametrização específica que tenhamos que fazer para esse efeito? Portanto, vocês aqui queriam utilizar as duas tipologias, certo? Tanto para mobilidade como sem ser para mobilidade. Não tem problema, podem usar na mesma parte aqui da gestão dos contratos para a questão das mobilidades, sim. Obrigada. A seguir temos a doutora Emília Paz. Bom dia a todos. Eu vou falar por causa das afetações. Estive-se aqui a falar nos erros que dão, que efetivamente são muitos, mas há aqui um que não foi falado e não sei se vai ser corrigido. Nós temos vários abonos, eu falo pela nossa unidade, temos vários abonos que são lançados com centro de custo diferente do vencimento. Nas afetações não dá erro, mas existe um erro. É a entidade patronal. Não vai ao centro de custos daquele abono, mas vai ao centro de custos do vencimento. Isso nunca foi corrigido, já pedimos a correção, até agora nunca foi corrigido. Não sei se irá agora com a nova versão.
tem que ser sempre corrigido manualmente, temos que estar com atenção, porque senão somos chamados pela financeira que a parte da entidade patronal de segurança social está a ir ao vencimento e não deve ir, tem que ir ao centro de custos daquele referido abono. Certo. Pronto, nesta versão realmente vão só mesmo aquelas alterações, mas nós podemos a seguir voltar a olhar para esse caso e tentar perceber se conseguimos de alguma forma, até porque já houve bastantes alterações e reformulação aqui ao cálculo de afetações, ou até mesmo em sistema, vermos como é que podemos suprimir essa questão. Deixe-nos olhar novamente para esse caso, está bem? E depois nós dizemos obrigada. alguma coisa, escrevemos-lhe por Certo, e-mail. obrigada. Não sei se há mais questões que alguém tenha, ou alguma funcionalidade que gostassem que voltássemos só aqui a referir ou a mostrar em sistema. Não? Ok, deixamos só aqui a nota de que estamos sempre disponíveis, está bem? O que nós pedimos sempre é qualquer dúvida que vocês tenham, abrirem sempre o ticket no Platina, está bem? Só em casos que realmente impactem o processamento salarial, entrem em contacto connosco, está bem? Agradecemos também aqui a vossa presença e aproveito aqui também para deixar, penso que a colega já falou hoje um bocadinho, mas vou deixar também aqui deixar aqui a palavra à Sara. Pronto, também só, como a Carolina estava a referir, agora se vocês tiverem então curiosidade e quiserem começar a utilizar alguma destas funcionalidades, podem fazer uso do vosso ambiente de qualidade, a maioria dos clientes tem, e portanto podem testar e ver então como é que funciona e se precisarem de alguma ajuda também nessa vertente, isto lá está, é muito pouco tempo, tentamos passar o máximo de informação, mas compreendemos que é mesmo muita informação, mas também estaremos disponíveis para vos apoiar em todas as parametrizações necessárias. Aproveitamos também o momento para apresentar a nossa colega Joana Costa, alguns de vocês já tiveram a oportunidade de falar com ela, portanto a Joana integrou recentemente a equipa e portanto também é provável que vos comece também a prestar apoio. Muito obrigada a todos. Pronto, reforçar mais uma vez e agradecer terem estado presentes, contamos tê-los em eventos futuros, também dizer que contamos muito com as vossas sugestões de temas para próximos Q-Talks. Nós temos nos últimos nos focado muito naquilo que são as novidades do sistema, mas se houver aqui outros temas que vocês achem pertinentes que nós possamos também inserir, que não sejam apenas as novidades, digam-nos, está bem? E como a Carolina referiu, estamos disponíveis para aquilo que for necessário. Pronto, resta-me desejar boa semana a todos e bom trabalho. Obrigada. Obrigada. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Igualmente. Até à próxima. Obrigada, igualmente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.